Pessoal, vamos lá. Gente, hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 8, né, de Física 1, que é a parte dos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, né, que a gente discutiu na nossa última aula, tá? Na página 233 aí de vocês. O primeiro que eu marquei foi o número 1. O número 1 a gente tem um gráfico, né? Como o capítulo é de gráfico, é o que a gente vai trabalhar, né? O primeiro tem o número 1, o primeiro tem um gráfico. Fiquem atentos sempre, gente, ao que ele está me dando de informação. Então, é um gráfico que me fala velocidade em função do tempo. Então, a primeira coisa que você olha em qualquer interpretação de gráfico são as coordenadas. O que ele está me informando? Velocidade e tempo, tá? Então, ele fala que você está saindo de uma velocidade ali que a gente não sabe quanto é. Aí, aqui, em 1 hora você tá aqui e depois em 2 horas você tá aqui. Então, a gente sai com uma velocidade positiva. Quando chega aqui, a velocidade é 0, né? Ó, vem para cá, é o momento em que ele para, né? E depois, de 1 até 2 horas, ele vai indo para velocidades negativas. Na prática, o que significa isso? Imagina que aqui está o nosso eixo, tá? Então, olha, o carrinho inicialmente, ele está indo para a direita. Por que eu tenho certeza disso? Nessas primeiras 1 hora aqui, ó, a velocidade foi positiva. Então, no mesmo sentido do eixo. Então, o carrinho estava indo. Ele saiu daqui com uma velocidade V e chegou num ponto em que ele parou. Não sei as posições, o gráfico não me fala de posição, mas eu sei que a gente saiu de uma velocidade V e foi para uma velocidade 0. Então, nessa primeira 1 hora, vocês concordam que o movimento é retardado, ele está freando para parar, tá? O que acontece exatamente aqui? Lembra que a gente falou nos gráficos? A velocidade ficou 0, não é? E ele foi para a velocidade negativa. Isso quer dizer que ele inverte o sentido do movimento. Então, ele estava indo para a direita, ele para aqui e volta, tá? Então, ele vai voltar para a esquerda, para onde ele está, de onde ele veio. Então, é como se eu estivesse saindo de BH para São Paulo e depois de São Paulo para BH, tá? Eu vou e depois eu volto. Então, essa velocidade, ora positiva, ora negativa, indica que você estava no sentido da trajetória e depois você vem em sentido oposto, tá? Lembrando que para eu mudar de sentido, eu preciso parar. E qual foi o momento que ele parou? Exatamente aqui, quando completou 1 hora. Então, de 0 até 1 hora, ele freou para parar. Depois de 1 até as 2 horas, ele acelera de novo, gente. Só que ele acelera em sentido oposto, tá? Sempre se saiu do 0, da velocidade 0, ele vai acelerar, né? Ah, Renata, mas ele tá indo para uma velocidade negativa. Não interessa, o negativo é só o sentido. O valor dela é maior que 0. Então, se eu chutasse valores, ele saiu de 20, foi para 0. Depois ele saiu de 0 e vem para uma velocidade menos 10. Concorda que o menos é só porque ele veio para a esquerda. A velocidade em valor saiu de 0 e foi para 10. Então, ela aumentou, acelerou. Diminuiu, retardou, tá? Então, nessa parte do gráfico aqui, eu tenho um movimento retardado. Nessa parte do gráfico aqui, eu tenho um movimento acelerado, tá? Lembrando que aqui é o 0, então fui para o 0, freiei, saí do 0, acelerei, tá joia? Então, olha lá, gente, pegando isso aí, a gente vai analisando as alternativas. De 0 a 1 hora ele acelerou? Não, de 0 a 1 hora ele freou, né? De 0 a 2 horas ele acelerou? Ele não acelerou o tempo todo. Ele freou aqui e acelerou aqui. Desacelerou de 0 até 1? Certinho. Então, com toda certeza, letra C.
De 0 até 1 hora, ele está freando, porque ele sai de uma velocidade positiva e vai para o zero, tá bom? Ele acelera quando ele sai do zero e vai para uma velocidade negativa, tá bom? Então, letra C na primeira aí. Agora, próximo que eu marquei foi a 2. Ó, a 2 bem tranquilo da gente analisar os tipos de movimento. Também é um gráfico velocidade em função do tempo. Então, a gente tem lá, ó, primeiro tá acontecendo isso aqui, depois faz isso aqui e depois desce aqui, tá? Então, 1, 2 e 3, certo? Vamos interpretar, então, esse gráfico, gente. Ele sai com uma velocidade 0, ele aumenta a velocidade até um valor que a gente não sabe quanto é. Então, no processo 1, a velocidade está aumentando, ele está acelerando, né? Depois, no momento 2 aqui, ó, o que está acontecendo com a velocidade? Constante, tá? Nem aumenta e nem diminui. Ela ficou constante, portanto, movimento uniforme. Depois, sai daqui e vai para onde? Para o zero. Ela volta para a velocidade zero, né? Então, gente, se ela volta para a velocidade zero, vocês concordam comigo que está freando, tá? Então, ó, primeiro ela acelera, depois ela mantém movimento uniforme, depois ela freia, retarda, tá? Então, olha lá o que a gente vai ter. Analisando os gráficos, conclui-se que o carro se deslocou em movimento uniforme no 1 e no 3? Não, uniforme só no 2, que a velocidade é constante, tá? O carro B se deslocou em movimento uniformemente variado nos trechos 1 e 3 e uniforme no trecho 2, certinho. Letra B, ok. Uniforme aqui, não mudou a velocidade, e variado aqui, né? Acelerando e freando, tá bom? O próximo que eu marquei para vocês foi o 5. Então, vamos lá. Olha, o 5, o que ele vai falar aí pra gente? Deixa eu só achar aqui, ó. Observe o gráfico a seguir, e a gente tem uns instantes aí, tá? Então, a gente também tem um gráfico, velocidade em função do tempo. Então, olha lá, eu tenho aqui primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, tá? Com os valores ali tudo bonitinho, ó. Aqui vai até 4, aqui 6 e aqui 14. E aqui a gente chega em 40. Esse daqui tá pedindo aceleração nos 3 percursos, né? No 1, no 2 e no 3. Então, gente, no percurso 1, a velocidade está aumentando, vai de 0 para 40. Então, tem uma aceleração, né? É acelerado. No percurso 2, a velocidade não está mudando. Velocidade constante, aceleração 0. Então, 2 não tem conta para fazer, não tem aceleração. O 3, ele está saindo de 40 e indo para 0, ele está freando, né? Bem parecido com o outro. Então, tem aceleração, só que aqui é positiva, acelerou, aqui é negativa, freou, né? E aqui não tem. Como o 2 não tem, você já sabe que ou é C, ou é D, ou é E. A e B de jeito nenhum. Então, vamos calcular. No trajeto 1, qual que é a aceleração? A gente não pode calcular tudo junto, tá? Lembrando que aqui nem tem aceleração. Então, vou no 1. V, VO mais AT. Qual que é a velocidade que ele chegou? 40. Qual que é a velocidade que ele saiu? 0. Quanto tempo no processo 1? 4 segundos. 40 por 4, 10. Fechou? Então, no processo 1 é 10. No processo 3, V, VO mais AT. Qual que é a velocidade que ele chegou depois no final ali? 0, porque ele freou, né? Qual que é a velocidade que ele saiu no processo 3? Ele estava em 40 e foi para 0. Quanto tempo no 3? De 6 até 14, tá? Então, ele ficou ali 8.
né? 8 segundos. 40 dividido por 8, menos 5, porque vai passar para lá. Em negativo, ó, reta decrescente, reta crescente, né? O que a gente aprendeu. Então, vai ficar, gente, 10, 0 e menos 5. Ficaria logo letra C, tá joia? Então, esse é jogar na fórmula, né? Pegar cada pontinho ali e conseguir identificar as acelerações, tá? Lembrando que no 2, ela é 0 porque a velocidade ficou constante. Joia? O próximo, gente, foi o 6. Então, vamos lá no 6. O 6, ele fala o seguinte. A gente tem um carro que se desloca com uma velocidade constante, tá? Então, ele está se deslocando com uma velocidade constante e o motorista percebe que o sinal está vermelho e faz o carro parar. Então, ele está vindo com velocidade constante e depois ele vai ter que frear, vai ter que retardar esse carro, né? Ele fala para vocês que o nosso cérebro tem um tempo de reação, né? Então, é o tempo para a gente conseguir frear, né? Levar o estímulo para a gente frear. Então, esse tempo de reação, o carro continua andando com a velocidade que ele estava. Assim que a gente freia, ele vai retardar, né? Vai ter uma aceleração ali em sentido contrário para poder parar até esse carro chegar numa velocidade 0. Então, ele mantém a velocidade até reagir e depois ele vai até parar, né? O exercício pede para vocês qual que é o gráfico que vai satisfazer isso aí. Velocidade em função do tempo. No tempo de reação, ela ficou constante. Então, se ela fica constante, gente, tem que ser com certeza o quê? Uma retinha na horizontal, mostrando que naquele tempo de reação, a velocidade não mudou, tá? E depois essa velocidade vai diminuir até parar. Lembrando que o nosso gráfico é uma reta, porque velocidade em função do tempo é essa fórmula, tá? Então, tem um monte aí que tem parábola, não pode ter parábola. Parábola se fosse espaço em função do tempo. Então, velocidade em função do tempo, ó, uma retinha mostrando que vai diminuir até 0 e é o vovô e vovó. Então, uma equação de primeiro grau, tá joia? Então, ficaria com certeza aí a letra B. Constante, depois diminui numa reta decrescente, certo? O próximo que eu marquei foi o 8. O 8 é um exercício do Enem e a gente também vai fazer uma interpretação parecida com esse aqui, de gráfico. Ele fala o seguinte, para minimizar o tempo entre estações, criou-se um procedimento. Primeiro, a locomotiva sai da estação com velocidade inicial 0, tá? Ela acelera. Então, tem de cara no início o movimento acelerado, até atingir uma velocidade. Depois ela mantém, aqui 1/3 do tempo, depois ela mantém em movimento uniforme, ou seja, mantém a mesma velocidade por 1/3 do tempo, tá? E depois ela vai frear até parar na próxima estação. Então, a gente tem 3 movimentos: acelerado, uniforme e retardado, tá? Que é uma frenagem. O exercício, presta atenção que agora o gráfico não é velocidade em função do tempo. O gráfico é espaço em função do tempo, tá? No caso do movimento uniforme, como que fica o gráfico? SSO mais VT. Então, o gráfico, gente, espaço em função do tempo, ele é uma reta, tá? Porque é essa formulazinha que a gente aprendeu lá no início da apostila. E o gráfico espaço em função do tempo para o movimento variado, para o acelerado ou para o retardado, é a grandona. Só você tem aquilo tudo ao quadrado sobre 2. Então, gente, se for espaço em função do tempo, para o uniforme é uma reta. Para o movimento variado é uma parábola,
tá? E aí a gente vai ter aqui um movimento parabólico, ou assim, é o que a gente vai discutir no exercício. Então vamos lá. O primeiro aqui, ele é um movimento acelerado. Então o gráfico tem que ser uma parábola, certo? De cara uma parábola. O segundo é um movimento uniforme. Então o gráfico é uma reta. O terceiro é um movimento variado também, retardado, é uma parábola. Então, gente, parábola, reta, parábola. Então, quem que a gente já vai eliminar? Letra A. Por que a letra A eu vou eliminar, galera? Porque no momento 2, a reta tá desse jeito aqui, olha. Espaço em função do tempo, uma reta assim, ó. A reta não pode ficar assim, a reta tem que estar assim, ó. Porque se ela ficar assim, eu tô falando que a posição não mudou. Se a posição não mudou, ele estaria parado. E ele não parou. Nesse intervalo 2, ele ficou com velocidade constante, tá? Então, cuidado que o gráfico não é velocidade. Se fosse o gráfico velocidade, tranquilo, seria assim. Mas é o gráfico posição. Então, se a posição fica constante, ele não estaria saindo do lugar. Então, não pode ser essa, tá? Então, a gente elimina a A, elimina a D e elimina a E. Todas elas estão me falando que no intervalo 2 ele estaria parado, tá? Então, a gente vai ficar ou com B ou com C. Olha só, típico do Enem, sempre duas que sobra, ou B ou C. Tá? O que tem que acontecer aqui? Ele tem que sair de velocidade zero e chegar e aumentar a velocidade. Então, gente, a parábola dele tem que ser assim, ó. Lembra o que a gente aprendeu na nossa aula? No vértice da parábola, a velocidade é zero, tá? Então, como aqui eu só tô acelerando e depois freando, não é tudo ao mesmo tempo, é meia parábola. Então, eu vou sair do vértice, que é o zero, vou sair, ó, lá de baixo, e vou aumentar a velocidade, certo? Aqui vai ser uma reta, porque eu vou manter a velocidade constante, então não pode ser uma parábola, tá? Uma reta crescente. E aqui precisa novamente ser uma parábola. Só que agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ir para o vértice. Tá vendo? A minha parábola não pode ser assim, porque senão eu falo que eu estou saindo do zero. E não, eu estou indo para o zero. Então, eu preciso ir para o vértice, certo? Porque o vértice que é zero. Juntando as três, a gente tem isso aqui, olha. Primeiro, gente, colocar nesse cantinho aqui, ó. Primeiro, ele sai do vértice zero e acelera, fica constante, junto uma reta aqui, e depois ela faz isso aqui, muda a concavidade, tá? Então, ora você tem uma com concavidade para cima, que é como se eu fosse acrescentar ela aqui, ora eu vou ter uma com concavidade para baixo, tá? Então, ó, vértice sobe, constante, vai para o vértice da parábola. Então, a que fica igualzinho aqui seria a letra C. A letra B eu ignoro por causa da última parte, que está mostrando isso aqui, ó. Esse erro está falando isso aqui. E aí é como se eu estivesse saindo do zero e acelerando. No último, ele não está acelerando, ele tem que ir para o vértice, não sair do vértice. Tá bom? Então, muito cuidado, que normalmente os gráficos de espaço, gente, são os gráficos que a gente confunde mais. Então, preste atenção o que eu tô tendo de informação. Nesse caso, era espaço em função do tempo e não velocidade. Tá joia? O próximo, então, foi o 10. Vamos no número 10. Gente, o 10 conta uma história e a gente acha que vai ser uma coisa de outro mundo, dá um monte de valor e eu não tenho que ficar pelejando com isso tudo, né? No caso do 10, ele vai me mostrar o seguinte, ele quer saber, conforme informado no texto e considerando as informações feitas, qual gráfico melhor representa a velocidade do veículo de Felipe Massa em função do tempo? O que aconteceu, gente? À medida que a mola se soltou e bateu, né?
o carro dele foi diminuindo velocidade. O carro dele vai freando, né? Então, com certeza, qual que seria o certo aí? O certo seria velocidade função do tempo. Ó, ele tinha uma velocidade e num determinado tempo ali que houve a colisão, a velocidade dele foi diminuindo, né? Porque ele para de frear, tá joia? Então é só uma análise mesmo das colisões ali, mas o detalhe é mostrar que a velocidade estaria diminuindo, né? O próximo foi o 15. Deixa eu achar o 15 aqui, 15. Ó, o 15. 15 também não é difícil, ó. É um gráfico velocidade, metros por segundo, em função do tempo. Então, a gente tem, ele está saindo de uma velocidade de 26, diminui até 14 e depois fica constante. Então, ó, uma frenagem, movimento retardado e depois o movimento uniforme, não é? Então, nos 2 segundos iniciais ele freia, depois no restante do tempo ele permanece com a mesma velocidade de 14. Ele pede para vocês descobrir qual que é o gráfico, tá? A análise aí é descobrir qual seria o gráfico, né? Então, gente, bem tranquilo, ó. Nos 2 primeiros segundos, V, VO mais AT. Qual que é a velocidade final que ele chegou em 2 segundos? 14. Qual que é a inicial que ele estava? 26. Quanto tempo ele ficou freando? 2 segundos, né? Então, aqui vai dar 12 por 2, menos 6. Tá vendo que ficou negativo porque a reta é decrescente, tá em sentido contrário para frear, né, aquele carro. Então, menos 6, tá? Então, vocês já vão eliminar um monte de alternativa lá, ó. Aqui tem menos 6, ou é a A ou é a letra B, né? E o que que acontece aqui, gente? Aqui eu nem faço conta, né? A velocidade ficou constante. Então, a aceleração é 0. Então, olha lá, qual que é o gráfico que vai me dar aceleração 0? Ah, Renata, tanto o A quanto o B deu. Não. O B está mostrando que a aceleração de 6, ela foi indo de menos 6 para 0. E não, gente. Nesses 2 segundos, ela permaneceu sempre menos 6, tá? Então, nos 2 segundos, ó, eu tenho uma aceleração só que é menos 6. E depois, ela passa a ser 0. Então, esse é o nosso gráfico, menos 6 em 2 segundos e depois 0. Portanto, seria a letra A, tá bom? E não um gráfico que mostra subindo assim, não, tá? Ela é constante, lembra que é uniformemente variado. Então, a aceleração nesses 2 segundos é a mesma, tá? E o último, que foi qual? É o 16. Dele, gente. Tá aqui, achei. Ó, o 16. O 16, como é aprofundamento, né, gente, costuma ser mais complicadinho, mas olha como dá pra gente pensar e tentar deixar ele mais tranquilo, né, mais suave aí. Você tem o móvel 1, que é esse gráfico, você tem o móvel 2, que é esse gráfico, e você sabe que num tempo de 4 segundos, os dois têm uma mesma velocidade. E aqui é o tempo 0 e aqui é o tempo 3, tá? O que o exercício me conta? Vão colhendo os dados. Está representada a velocidade deles. Ó, eles partem do mesmo ponto. Então, vamos lá, gente. Esse é o 1, esse é o 2. Eles vão sair de uma mesma posição. Então, posição inicial do 1 é igual à posição inicial do 2. Eles partem do mesmo local. De uma velocidade 0. Então, velocidade inicial do 1 é igual a do 2, que é 0. Todos os dois estão partindo do repouso. Velocidade inicial, 0 para os dois.
Eles percorrem uma trajetória retilínea, eles vão seguir aqui, tá? E pede o momento que eles vão se encontrar. O que a gente aprendeu desde lá do nosso movimento uniforme? Quando é encontro, a posição final do 1 tem que ser igual à posição final do 2. Gente, tá vendo que eles vão variar a velocidade. Então, os dois vão acelerar. Movimento acelerado e movimento acelerado, tá? A diferença é, esse sai no tempo 0, esse sai no tempo 3. Então, o carrinho 2, gente, ele vai sair 3 segundos depois do 1, tá? Então, o 1 sai, vai embora, e ele sai 3 segundos depois, tá? Então, vamos lá. Como os dois são acelerados, qual que é a fórmula de equação de posição em função do tempo para um movimento acelerado? A grandona, olha que zebra, é essa grandona aqui, tá? Então, vou fazer. Qual que vai dar a equação do 1? Ele sai de uma posição que eu vou chamar 0, que os dois estão partindo do mesmo ponto, né? A velocidade inicial dele é 0. A aceleração. Isso aqui é importante a gente analisar, tá? Gente, olha lá. Em 4 segundos, os dois atingem a mesma velocidade. Então, o 1, olha lá, ele levou 4 segundos para atingir a velocidade B. O 2, ele levou só 1 segundo, que ele foi do 3 para o 4 para B, né? Então, a aceleração do 1 é V sobre 4. Ó, variou V em 4 segundos. A aceleração do 2 é V sobre 1, que na verdade é V. Por quê, Renata? Porque o 2, ó, é 3 por 4. Então, ele só levou 1 segundo para chegar na velocidade V. Entendeu? Então, essa é a jogada. O 2 leva 1 segundo para chegar em V. O 1 leva 4 segundos para chegar em V. Então, a aceleração do 2 é 4 vezes a do 1. É isso que vai fazer ele, mesmo saindo mais tarde, encontrar. Então, nós vamos lá. Qual que é a aceleração do 1? V sobre 4, t ao quadrado sobre 2. Então, ficou V, t ao quadrado sobre 8, né? O tempo é o que eu quero. Vou fazer a equação do 2. Ó, equação do 2. Posição inicial é 0. Velocidade inicial também é 0. A aceleração do 2 é V, enquanto 1 é V sobre 4, do 2 é V. O tempo do 2 é 3 segundos a mais. Então, vou ter que colocar 3t menos 3, não é isso? Por quê, gente? O 2, ele saiu 3 segundos mais tarde. Então, tem que colocar o tempo dele aqui, né? Então, vamos lá. Vai ficar o quê? V, t menos 3 ao quadrado sobre 2. Então, t menos 3 é porque ele sai 3 segundos depois do 1. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Igualar as duas. Vt ao quadrado sobre 8 tem que ser igual a Vt menos 3 ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Então, esse a gente tinha que ter muito raciocínio. Primeiro, de lembrar da equação. Segundo, analisar o tempo do 2, que ele saiu 3 minutos depois. E terceiro, analisar as acelerações dele, né? O 1 gastou 4 segundos para chegar em V e o 2 gastou só 1 segundo para chegar em V. Senão a gente não conseguia sair do lugar. Agora, a gente, é fazer continha. Corta V com V, vai sobrar 2t ao quadrado, 8t menos 3 ao quadrado, né? Então, olha lá, fazendo as continhas ali... Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, né? Então, podemos simplificar aqui, ó, t ao quadrado, divide por 2, vai ficar 4t ao quadrado, 24t, e aqui 4,36.
Então, ó, vai dar uma báscara, né? Passa para lá, menos 3 ao quadrado, mais 24t, menos 36, igual a zero. Vou dividir aqui por 3 para simplificar mais. 8t, né? E 12, igual a zero. Vamos chegar nisso aqui. Agora é fazer a báscara. Menos 8, mais ou menos 64, menos 4ac, menos com menos, 4 vezes 12, 48, sobre 2a. Aí, gente, vocês fazem separado ou junto, não sei, a báscara, tá? Então, fica menos 8, mais ou menos, que vai dar 16, que vai dar 4, com menos 2. Então, no final, ó, menos 4 com menos 2 vai dar 2, e aqui menos 12 vai dar 6. Esse daqui não faz sentido, né? Porque o outro saiu 3 segundos depois, então não dava para eles encontrarem se ele ter saído. Então, eles vão se encontrar depois de 6 segundos, certo? Então, esse, gente, realmente bem mais complicadinho, mas vale a pena fazendo aí aos pouquinhos, passo a passo, para ver o que vocês erraram, o que deu para interpretar, tá joia? Então, a gente termina aqui a correção de gráficos. Qualquer dúvida, lembra de enviar para mim, tá joia? Até a próxima, gente!